Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa Leal, esse espaço criado por mim, doutora Caroline Leal, para conversar com você, mulher aí do outro lado. Então, para quem não me conhece ainda, me siga lá nas redes sociais, doutora Caroline Leal. Eu vou me apresentar aqui um pouquinho, então eu sou médica, ginecologista, especialista aí em saúde da mulher em geral. Eu sei que é estranho falar, né, de saúde da mulher, o ginecologista ele é específico disso, mas assim, eu gosto de falar sobre tudo do universo feminino, então quando eu sonhei com esse podcast é justamente sobre isso, para a gente trazer um pouquinho de tudo que a gente conversa do consultório também, para que todo o público possa acompanhar. Então, também sou esposa do Bruno, também sou mãe do Pedro e estou aqui nos meus desafios de aprender cada vez mais a conversar com vocês aí do outro lado. Então, hoje eu tenho um episódio que faz um tempo que eu estou sonhando e namorando aí, convidá-la. Não sabia muito bem qual era o momento certo para isso, mas eu acho que Deus também sabe de todas as coisas, então chegou o dia, eu tenho certeza que vai ser um dos episódios mais emocionantes que eu já gravei. Eu já estou emocionada no começo, então hoje nós vamos falar sobre maternidade, sobre vida da mulher como um todo. Não sei nem que nome eu vou dar para essa conversa hoje aqui. Então eu já falo para vocês assim, curtam, compartilhem, porque vai ser muito, 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 muito especial. Então eu estou aqui com a Cíntia Carpes. Cíntia é minha paciente há talvez aí uns 8 anos nessa minha caminhada de quase 16 anos em ginecologia. Vou dizer que pelo menos metade ela já acompanha, ela entrega a sua saúde feminina na minha mão, então é uma responsabilidade muito grande. Esposa de um colega, né, esposa do Diogo, abraço Diogo para você também, que é um grande urologista aqui na nossa região. E mãe de dois meninos, assim, sensacionais, ela vai falar, e essa é parte da caminhada que ela vai contar aqui pra gente. Então, ela é mãe do Caio e do Felipe. E eu já quero te agradecer enormemente, Cíntia, porque eu acho que antes de qualquer coisa, você doar o seu tempo e ter a coragem de expor a sua vulnerabilidade enquanto mãe, esposa e mulher para contar essa sua história, que eu acho que ela não cabe no podcast. Eu já vou te lançar algo para sua mente que eu acho que ela cabe em um livro. Então, assim, eu estou extremamente honrada com a sua presença aqui hoje e muito, 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 muito obrigada de coração por você estar aqui comigo para falar humanamente dessa maternidade, desses meninos extraordinários. Então, se apresenta para nós. Ah, não, calma, peraí, deixa eu dizer, além de tudo, ela ainda é enfermeira, gente, enfermeira dos pequenos. E ela ensina aí as mulheres que estão vivendo os desafios do puerpério também a amamentar. Então, gente, é o que eu falei, é tanta coisa, são tantas facetas. Então, eu tenho aqui na minha frente a Cíntia, enfermeira, mulher, esposa do Diogo, mãe do Caio e do Felipe. Seja muito bem-vinda. Cíntia, se apresenta aí para nós e conta um pouquinho do que é estar aqui hoje. Enfim, Sim. vamos lá. Carol, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, honrada também por poder estar aqui contigo, dividindo esse espaço tão feminino, né? E eu que trabalho com mulheres num período também de grande vulnerabilidade, né? Em que a gente está realmente sem máscaras, Com né? os nervos à flor da pele, Com os expostas, nervos né? à flor da pele, muito expostas, né? Eu atendo mulheres em casa, então eu vejo de verdade onde elas estão inseridas, né? Quem são as pessoas que acompanham ela nesse momento difícil. Então, para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Eu sou, então, enfermeira neonatologista, que foi a minha primeira formação, assim, especialização. Eu trabalhei 8 anos em hospital em Porto Alegre, me formei na URGS, enfermeira, e caí no mundo da UTI neonatal meio que de paraquedas, porque a minha preferência sempre foi obstetrícia, desde a faculdade. E quando eu caí, quem cai no mundo dos pequenos pequenos, heróis, é né? apaixonante. Grandes guerreiros,
A gente realmente se apaixona, então o universo da UTI neonatal é um grande amor, eu tenho muita saudade, talvez por isso eu brinco que eu tive 2 prematuros, né, os meus 2 filhos foram prematuros, mas não precisaram de UTI. Eu gosto muito dos bebês pequenininhos. E aqui em Brusque, quando vim morar, já vai fazer 15 anos que eu tô aqui. Não tinha UTI neonatal na época, então eu vim trabalhar. Na verdade, eu vim para explorar e ver o que eu podia, né, fazer na minha área. Comecei a fazer o projeto da UTI neonatal com a doutora Dani Gutierrez, lá no antigo Hospital Evangélico. E aí fiquei uns meses lá no hospital aguardando a obra da UTI, que demorou para começar, e eu acabei não querendo esperar. Fui trabalhar com uma equipe de parto natural. Foi mais ou menos, acho que quando eu te conheci. Isso. Né? Aí eu comecei, então mergulhei assim realmente de cabeça nesse mundo da humanização, que assim, a gente tem uma grande diferença de formação quando a gente se forma, apesar de que a minha formação era bastante voltada para essa área humana, mas a gente trabalha muito com a técnica, né? A gente, dentro de UTI, nós somos muito técnicos e é muito fácil ser enfermeira de UTI dentro de UTI. Tem né? protocolos e protocolos, né? Tem e tudo na mão, tem aspirador, tá tudo na mão, né? Medicação. E quando a gente começa a ter que observar e sentir, né? E perceber, e o parto, o trabalho de parto, o puerpério, tem muito de sensibilidade, né? A gente tem que sentir muito e aprender as etapas sem ter que ficar necessariamente tocando e palpando e escutando. E aí, então eu fui assim, né, eu mudei de dentro da UTI para um ambiente assim totalmente domiciliar, né? Não que os partos aconteciam em casa, mas assim a preparação, O seu o momento ouvir, também, o porque você entender a chegava em casa família. depois, né? Naquele momento em que essa mulher chegava em casa, Isso. entender todo aquele processo, os E foi hormônios à flor da aí, pele, exatamente. amamentar, um monte de gente da família dando dicas, porque todo mundo sabe Muito. amamentar, né, Nessa hora, Cíntia? todo mundo tem alguma Todo mundo é opinião, né? PhD Ou uma nisso. história. Mas eu fui trabalhar com a amamentação exatamente por isso, porque eu fazia aquela primeira assistência do bebê no nascimento, e aí fazia visita em casa, no pós-parto. E Quando ali eu você se comecei apaixonou. a fazer a visita em casa, eu pensei, essas mulheres estão sozinhas? Estão cheias de dúvidas, cheias de dúvidas. E elas não têm mais ninguém ali no hospital, a consulta do médico vai demorar Ali 7, 10 quantos dias, dias, né? Tem o pediatra, mas não tem, assim, tanta ainda intimidade com intimidade para esse ficar mandando pediatra. mensagem. Às vezes, para nós, parece uma pergunta boba, mas, assim, é algo que precisa ser esclarecido, Com né? certeza. Tem uma manchinha no xixi, tem uma coisinha na fralda, vomitou, parece que tem sangue, qualquer coisa que, né, parece que vai passar para quem está pela primeira vez, né, principalmente, com recém-nascido. E eu pensei, não, é esse momento que essa família está precisando de ajuda. E comecei a fazer os atendimentos só em domicílio, no pós-parto. E aí os meus meninos nasceram e eu Aí você engravidou do Caio, né? engravidei do Caio. Que é o primeiro. E aí eu dei um tempo, E foi né, viver a maternidade. no trabalho. Isso sempre foi algo assim que a gente desejava, né? O Diogo já tinha isso, já era ciente disso, isso já era um acordo, né, entre nós, e ele sempre falou: isso não é uma pressão, que assim, não é uma cobrança que tu fique, tu pode voltar a trabalhar, mas se é um desejo teu, né, que depois tu não te arrependa de ter parado um pouco, enfim, o teu tempo de trabalho. Esse é um ponto importante, né, Cíntia? Porque a gente já lida aí com uma primeira culpa materna, né? Trabalho fora, fico em casa, trabalho fora, né? Então, esse é um primeiro momento. Mas aí, o Caio chegou. O Caio Aí o hoje Caio tem chegou. 12 anos, né?
E me conta um pouquinho especificamente sobre o Caio. O Caio foi crescendo, né? Uhum. E hoje o Caio tem uma condição de vida, né? Que é a superdotação. Então, conta um pouquinho pra gente que está nos escutando, que está Uhum. nos assistindo, Uhum. porque também já quero quebrar um primeiro tabu, né, Cíntia? Ah, é um filho superdotado, é mais fácil. Ah, ele vai super bem na escola, né? E é muito desafiador. Então, conta um pouquinho e vamos usar essa primeira parte para a gente falar do Caio. Como foi para você receber, né, a notícia através dos testes, saber que o Caio é um menino aí com hiperdotação? Como é o seu dia a dia? Como você lida com ele? Porque talvez quem esteja nos assistindo também está Uhum. passando por essa situação, né? Então conta um pouquinho do Caio para nós. Certo. O Caio, então, nasceu prematuro de 33 semanas, mas ele nasceu super bem. Ficou comigo, nasceu de parto Natural. natural e não precisou internação, enfim, veio para casa, mamou, né? Lá seu 1 ano e meio, para minha felicidade. Teve uma infância saudável e ele tinha algo que sempre nos chamava atenção, assim, que ele tinha facilidades com algumas coisas, assim, ele falou muito bem, desde 1 ano ele falava, tinha um vocabulário muito Muito rico. amplo, né, assim, comparando com colegas da idade. Tinha um vocabulário, então, bem rico e tinha facilidades com coisinhas, assim, da escola, porque nessa Quebra-cabeça. época, na verdade, é muito de estimulação, muito lúdico, né, a escola. E a gente nunca foi, assim, de fazer, trabalhinhos, algo assim para estimular mesmo em casa, a ler, enfim, nunca foi uma ideia, apesar de que eu fiquei sempre com ele, então tinha muito, assim, de eu sair com ele, passear, Uhum. né, andava muito com ele pela rua, parquinho, enfim, mas vida normal de, né, quem tem criança. E, então, durante todo o período da escola, ele teve bastante facilidade, ele tinha algo também, assim, de liderança na turma, né, com os grupos, assim, que chamava atenção. Algo que as professoras traziam sempre, que ele colaborava muito na aula, que ele sempre respondia, né? Aquele menino que sempre tem que dizer, deixa o colega falar, porque, né? Toda Eu vez sei, ele prof, eu sei. leva, aí deixa o teu colega falar. E aí, por um tempo, isso Bonitinho, foi bom, né? fofinho. Foi bom. Só Ai, que que bom, ele é aí super inteligente. ele passou ali no 4, 5 anos. Quando ele tinha, assim, que isso começou a ficar muito mais evidente, porque daí as comparações já são com crianças maiores, e aí já tem um trabalho da escola de alfabetização, pré-alfabetização, que dizem, né? Quando está ali pelo quarto, quinto, com 4, 5 anos de vida. Já tinha colegas, assim, que sentavam do lado para colar a Aí, de repente, resposta você viu, ele já dele. estava alfabetizado. Aí, com 3 anos, ele escreveu o nome dele, assim, num negocinho, até tem uma foto, sem a gente, né, estimular, porque realmente foi dele. E com 4 anos, teve uma Copa naquele ano, nós compramos o álbum, e aí nós também estávamos na mesa, assim, ele começou a folhear e ler os países. E a gente nem sabia que ele estava lendo. Foi também Uma grande uma surpresa. surpresa, mas enfim, quando então começou a alfabetização dos colegas, ele já estava, e na matemática tinha facilidade, enfim. Mas assim, ao mesmo tempo, nós já tínhamos o Felipe, Uhum. né, que é o meu Que é caçula, o outro que polo. eles têm 1 ano e 10 de diferença. Então, quando o caçula nasceu, o Caio tinha 1 e 10. Ele era muito pequenininho ainda, mas já falava tudo, se virava bem, já estava indo na escola. E aí, o nosso parâmetro, assim, né, de comparação, a gente nunca queria nem muito estimular o Caio, até porque sabia que vinha, Daqui a né, pouco um dava aquele. irmão sempre correndo atrás do Não, prejuízo. ele tava dar aquele dado, sabe? O menino monta em segundos, né? E Sim, aí o ele Felipe não adorava isso, acompanha. aquele cubo, né? E Uhum. aí, então a gente realmente nem queria, e nem, meu Deus, era sempre tão corrido, 2 pequenos,
o Felipe fazendo muita estimulação, né, as atividades extras. Então, nem dava mesmo tempo de ficar parando, ir lá ensinar algo a mais ainda, porque, né, a vida já dava conta disso. Quando a gente percebeu que isso era muito mais, ele já estava muito maior, Já né? estava ali com Então, seus 7 para 8 anos, que mais ou daí menos. na escola, quando ele foi para o primeiro ano, foi bem o ano da pandemia, em que tudo ficou online. Então, esse ano, até para as professoras identificar, né, algo que chamasse atenção, ainda ficava mais difícil, porque era realmente tudo online. Mas ele, né, com essa facilidade, todo ano na escola era isso: "Ai, esse ano vai ficar mais difícil, porque esse ano vai ter tal coisa". Para o Caio sempre Aí mais fácil. passava aquele ano e ele, né, sempre fácil, sempre assim, parecia fácil, mas a gente não sabia se para todos era assim tão fácil como era o dele. Porque qual era o meu outro parâmetro? Uhum, O Felipe, que era sempre muito mais, né, uhum. difícil. Então ele ficou até ali o terceiro, quarto ano, né, com essa sempre os professores dizendo: "Não, ano que vem vai ter mais professores, então não vai ser mais um professor regente", aí vai ficando mais difícil, porque cada professor entra De e um trabalha de jeito, um com uma jeito metodologia. diferente, né, vai ter mais conteúdo, até que ele teve um período, assim, de, né, uma crise de estresse importante, e aí nós fomos investigar, e foi ali que a psiquiatra que acompanhou essa situação e a psicóloga orientaram fazer as testagens, né, para tirar essa dúvida, né? Na Uhum. verdade, ninguém tinha certeza mesmo, mas alguns comportamentos, né, dele. Inclusive, depois a gente entendeu que o nascimento prematuro também podia ter a ver com isso, porque era um cérebro já pronto para vir para o mundo. E Que aí a loucura. gente não identifica até hoje a causa, né, desse Uhum. nascimento com 33 semanas. Prontinho mesmo, porque ele nasceu super bem. E aí hoje a gente entende que esse nascimento prematuro talvez tenha sido isso, ele estava pronto. Sim. E aí você estava falando, né, Cíntia, sobre o seu desafio. Então, para quem nos assiste, o Felipe, que é o mais novo, tem um diagnóstico de síndrome de Down. Então, são 2 polos muito distintos, Uhum, né, Cíntia, dentro de uma mesma casa. Então você uhum, estava ali começando a entender o comportamento do Caio, já engravidou e já veio também todo, né, o diagnóstico uhum. do Uma Felipe. demanda Então conta um grande. pouquinho, assim, você já vem relatando, mas conta um pouquinho, daí agora traz um pouquinho o olhar para o Felipe. Como foi para você e para o Diogo, assim, de Para saber que você entender. tem um filho com Sim. síndrome de Down? Como foi esse diagnóstico? Conta um pouquinho pra gente Uhum. sobre isso. O Felipe não teve, durante a gestação, nós não tivemos nenhum exame Alterado. alterado ou suspeito, né, de qualquer síndrome ou qualquer alguma outra má formação, enfim, porque na verdade ele não tinha nenhuma outra má formação associada que poderia, né, ter relação com a síndrome. Ele tinha realmente era essa alteração genética, né, cromossômica. Então, a minha gravidez foi tranquila, né, tudo dentro do esperado, até que com 34 semanas, ele quis vir ao mundo, atrás do irmão, que já nasceu prematuro. E aí, então, eu entrei em trabalho de parto mesmo e não consegui sedar, e ele nasceu, então, com 34 semanas e também nasceu super bem, não precisou, apesar, né, da síndrome, não precisou de assistência respiratória, nada. E quando ele nasceu, só que ele estava pélvico, né? Então eu não pude tê-lo de parto vaginal, né? Porque eu queria que os dois Uhum. fossem mesmo. E aí foi tudo muito Eu acho que rápido e na com época você 9 até centímetros. tentou algumas Eu versões, tentei, algumas eu coisas, fui mas para o acabou não hospital para fazendo. fazer a versão cefálica externa, só que eu estava com muita dinâmica, muita contração, era impossível tentar virar assim.
E aí a gente viu que ele vinha mesmo, então não tinha como tentar. E aí eu fui para cesárea, então já estava com 9 centímetros. Se eu esperasse mais um pouco, ele ia vir sentado mesmo. Mas, enfim, pelo fato dele ser prematuro, ainda o risco era maior, né, de ficar, Uhum. dar alguma complicação. Então, quando ele nasceu, que ele veio para pertinho, assim, né, que me mostraram, eu na hora já percebi, claro, né, anos na UTI, a gente é acostumado a ver bebê prematuro e bebê com síndrome de Down, né? As Uhum. pessoas olham, ai, mas ele é um rostinho de prematuro, né? Não, não era rostinho de prematuro, para mim era prematuro com síndrome de Down. E muitos ficaram ali na dúvida, será que é, será que não é, enfim, mas quando colocaram ele no colo já de cara, o Diogo ficou um tempo resistindo, assim, não, mas não parece. Enfim, a Coração de mãe também equipe sabe, né? tem essa também da sensibilidade, mas enfim, assim, a equipe naqueles dias ali ninguém tocou no assunto e aí quando eu falei, né, que eu imaginava, foi um pediatra que foi dar alta. Aí orientou fazer, né, investigação, enfim. Então a gente foi descobrir depois que ele nasceu. E na época eu me lembro que eu pensava muito assim, por que que eu não fiz mais exames? Por que que eu não, né? Porque eu tinha 34 anos, mas também assim não tinha indicação de fazer mais investigações, não tinha história na família, não tinha algo assim. Mas, assim, eu queria tentar achar alguma coisa que me ajudasse a identificar antes. E passando um tempo, assim, disso, eu penso que ainda bem que eu não soube antes. Porque eu acho que conhecendo bebês graves, né, que eu já conhecia da UTI, vendo bebês com muitas complicações, sabendo dos riscos que podia ter desde ali, né, aquela adaptação do nascimento. Seu coração ia sofrer muito Eu cedo. teria passado uma gestação, muito mais angustiada. Uhum. Então, a minha gestação foi extremamente tranquila e entendendo que a gestação já é o início da vida, eu hoje agradeço por não saber, Não saber. porque não teria modificado nada para ele e eu ainda teria provavelmente Surtado. E interferido. tinha um outro pequeno em casa também, Isso, né, então Cíntia? assim foi muito mais tranquilo. Mas os primeiros 4 meses de vida, enquanto a gente foi fazer cariótipo, a gente esperou ele crescer um pouquinho, porque tinha que tirar 10 ml de sangue. Eu não queria coletar tanto sangue dele pequenininho. Aí esperei um tempo, aí coletei. Quando eu coletei exames dele, e a gente ficou todo dia olhando, não saía aquele resultado, aquele cariótipo nunca sai, né? Acho que leva um mês e pouco para vir. Nesse período, assim, até eu pensar o que ia começar a fazer, a gente ficou muitos dias, assim, na No limbo. dúvida, no No limbo. limbo. E foram dias muito difíceis. Foi, assim, 4 meses, que eu digo até para quem hoje conversa, como foi para ti? 4 meses eu chorei todos os dias. Todos os dias. Porque é um pouco de culpa, um pouco de medo, é uma mistura de sentimentos, assim, que não tem mais como a gente explicar, assim, só vivendo para entender. Eh, e aí o Diogo ainda falava, tu falava tanto que gostava das crianças com Down da UTI, né? Porque eu pegava no colo, eu ficava, dava carinho, dava colinho. Ele dizia assim, viu, tu gostava tanto de prematuro, tivemos 2, tu gostava tanto dos bebês com Down. Enfim, se atraiu, não atraiu, né? Não Isso sei, mas só assim, Deus sabe. só Deus sabe. Mas eu realmente foram 4 meses, eu chorei muito, mas eu tinha nesse período assim o Caio. Então, ele era a nossa força. A sua mola propulsora, porque precisava de ti também, né? Então agora vamos junto, abraça e vai. Então a gente ficava um pouco triste assim. Aí ele vinha, chegava da escola e engole e vai, né? E aí continua e brinca. Então, assim, tinha algo que ainda nos movia para estar feliz, porque a gente estava triste e estava feliz ao mesmo tempo, né? E também não queria deixar
o Felipe, né, com aquela impressão de que ele era culpado daquela tristeza, mas era preciso passar aquilo, sabe? Era preciso aquele luto. Hoje eu entendo e assim, seguidamente, como eu exponho o Felipe em rede social, seguidamente mulheres, né, que suspeitam ou que descobrem na gravidez, entram em contato comigo, me chamam no privado e perguntam como foi, né? Ou porque o companheiro não está aceitando, ou porque elas mesmas não estão aceitando, né, o diagnóstico. E eu sempre falo, deixa. Ela diz, eu tenho vontade de chorar. Chora. E é o Chora tempo de cada todo um dia. também, né, Cíntia? Porque assim, eu também não tenho essa resposta de como passar por isso e depois viver assim e ficar tudo bem, né? Porque cada um tem uma história com relação a isso, né? Eu tive o tempo de UTI, eu vi, né, bebês muito graves, então assim, eu não consigo, né, passar a minha vivência de vida, minha experiência de vida para as pessoas. Ela precisa entender com os Consigo mesmo, é algo valores que precisa ser dela, vivido, né? o que ela vai tirar de lição, porque eu adoraria, e eu sempre falo, se quiser me chamar para conversar, eu vou te falar tudo o que aconteceu nesses 10 anos e tantas coisas boas que vieram depois, né, desses 4 meses, assim, que foram muito difíceis. E ainda tenho muitos momentos difíceis, mas eu penso que ter filho é difícil, né? E tem coisas boas e tem coisas mais desafiadoras, mas quando a gente se abre, né, para essa experiência, a gente não sabe o que vai acontecer, nada. Na verdade, a gente não sabe, a gente Não sabe. é nada que tire mais a gente da zona de conforto do que viver a maternidade. E ela é um dia Não de é, cada vez, exatamente. né? Então, seja com um diagnóstico, né, de alguma condição especial, seja algo que a gente entende depois, como na condição do Caio, a gente, na verdade, está sempre aprendendo com eles, sempre. E se a gente não se abre para essa, né, oportunidade de viver algo novo, assim. Só que aí o que acontece? A gente tem que estudar, ir atrás, aprender. E eu nunca fui assim de me lamentar, né, ficar me vitimizando, eu não perco tempo com isso, né. Quando o Felipe nasceu, eu recebi muitas mensagens, né, textos, assim, dizendo que eu, tinha que passar por isso, que eu era uma pessoa mais abençoada, que eu fui uma escolhida, que eu recebi um anjinho. Eu não acredito em nada disso, porque eu não preciso. Eu não preciso que me digam que ele é um anjo. Eu não preciso que me digam que eu sou mais abençoada. Eu não preciso. Para mim, é uma condição genética e ele é meu. E E tá tudo acabou. bem. E tá tudo bem. Então, para mim, eu não preciso desse conforto, eu não preciso me lamentar. Eu não preciso. Para mim, as pessoas muitas vezes vêm. A semana passada ainda alguém me disse: ai, teu filho, ai, tem síndrome de Down. Ai, Ah, então, coitadinho, né? você é abençoada com um Ou então anjinho. escuta o coitadinho. Ai, Eu tenho vontade de coitadinho. dizer, vou te mostrar o anjinho que ele é. Vai passar um dia lá em casa. Ele não é mais, sabe? Nem ele, nem. Enfim, eu não tenho essa visão, né? Assim, nem sofrida, nem vítima. Porque se pega outra criança, né? A gente não chega apresentando o filho, ai, o meu filho é esse, ele tem bronquite, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu não fico dando toda ficha corrida. Então, o Felipe é a mesma coisa, ele é o Felipe. E ponto. Ah, Ah, você tá, vê o ele Felipe tem com síndrome síndrome de... de Down, ele tem isso, ele tem rinite, ele tem, entendeu? Ele tem. E dali para diante, o que que eu faço para resolver aquilo? Bom, daí é uma condição dele, né? Uhum. E eu acho que isso foi assim algo que facilitou para eu Evoluir lidar no assim processo. no dia a dia e entender e não ficar assim buscando isso, enfim, mas é o meu jeito, já é assim para tudo, né? Eu já sou assim. Eu já te falei, Cíntia, no consultório que eu, particularmente, eu, Carol, acredito que nós estamos aqui para evoluir. Uhum, É o que eu penso. uhum, Independente de religião, né? Eu acho que nós estamos aqui para evolução.
A maternidade barra paternidade é uma excelente oportunidade que a gente tem para a gente evoluir. Uhum. Então, eu acho que Carol, penso que nada acontece por acaso. E eu acho que é uma oportunidade de você, do Diogo e até mesmo deles, ou quem está ao seu redor, evoluir ainda mais. Uhum. É algo que eu penso. E aproveitando para falar também, algo que talvez as pessoas vão questionar, o pré-natal, ele é um momento de oportunidade de rastreio, né, Cíntia? É um momento em que a gente faz um ultrassom de translucência nucal ali ao redor das 10, 12 semanas. Depois a gente tem ultrassom morfológico na casa ali das 22, 24 semanas, que são exames de rastreio, mas que não necessariamente eles vão mostrar, né, Uhum. o que acontece. Então, você como enfermeira, você como esposa de um médico também fez o teu pré-natal todo, né? Na época eu não acompanhei o do Felipe, porque eu acho que eu estava grávida também do meu, ou você fez em Blumenau com o Isso, primeiro que fazia. já tinha, Isso, né, que já é. tinha sido do Aham. Caio. Mas é óbvio, gente, que ela fez todos os exames e que ela investigou, Uhum. né? Eu acho que é importante E também a gente dizer isso. realmente. E ainda assim, por vezes, a gente se Uhum. surpreende. Então, eu tive um caso parecido no consultório também. Nós fizemos todos os exames e veio, Uhum. né, com a síndrome de Down. E a primeira pergunta foi: mas doutora, por que eu fiz todos os exames? Ok, você fez. Os exames avaliam 99%. Tem 1% que ele é de rastreio, não foi avaliado ali e veio, e é isso, e vamos embora, né? Uhum. Então, eu acho que a gente fica também buscando muitos porquês. Uhum. Eu vejo muito isso no consultório, mas eu quero Uhum. entender o motivo. Uhum. Às vezes não tem. Uhum. Às vezes é isso, é para ser, é para nossa evolução, Uhum. que é como eu Uhum. E acredito, hoje eu e vamos agradeço. embora. E foi É, assim. então. Para mim, eu acho que foi um fator de proteção até, de sofrimento desnecessário. Talvez ele foi mais prolongado depois, né? Mais tempo, mas acho que foi um fator de proteção para mim. É, que Achei assim que foi necessário desta forma e a gente soube depois, de certa forma, lidar pela presença do primogênito, né, que também nos deu essa força. Uhum. Mas eu entendo que cada um tem o seu tempo e é parte do processo, assim. Cíntia, e me conta, como é que é seu dia a dia? Fala bem alto ali perto do microfone para todo mundo ouvir o que é o seu dia a dia. Que loucura que é ter dois meninos, também já entrando numa pré-adolescência aí, né? Sim, Então conta assim, fala assim: nova, "Ah, às vezes nova eu quero arrancar os cabelos, fase, eu quero sim, matá-los, então tá tudo bem". muitas vezes. Então, o meu dia a dia é não ter muita rotina. Eu não tenho muita rotina em função do meu trabalho ser algo que é quase um plantãozinho, né, de dia a dia. Então, muitas coisas eu tenho planejadas, né, que já estão organizadas da semana e outras vão acontecendo, os bebês vão nascendo, né, as mulheres vão chamando, as famílias vão precisando de ajuda e eu vou encaixando nos horários do dia, com a rotina das crianças, os atendimentos, e eu falo que esse é o meu momento de lazer até, assim, quando eu chego numa casa para Me dá um cafezinho, espera atender. aí 1 minuto, Agora é deixa o eu meu respirar. momento. Mas, assim, para mim, esse é um momento que realmente, assim, eu fico tomada de ocitocina, é um momento que eu tenho paixão de trabalhar e eu faço questão de fazer isso, porque eu vejo que aquilo ali me renova. É onde você se conecta. Uhum. Aquilo ali me motiva, assim, a estudar mais, a querer ser melhor, eu gosto de estar junto naquele momento que as mulheres estão passando, que para mim muitas vezes foi muito solitário, porque eu não tinha família aqui, né, Uhum. quando eu tive os meus meninos. Então, eu também entendo muito esse momento. E a minha rotina, então, é assim,
Os meninos fazem Os terapia também, meninos, né, Cíntia? Eles também fazem as atividades deles, eles que têm as também atividades se organiza deles, nesse meio todo, então né? sou eu que levo e busco Uhum. em todas as Ubermãe. atividades. Ubermãe, um pouco. Quando as pessoas falam isso, ai, agora eu vou começar meu papel de Uber, eu penso assim que é meu papel de mãe, né? Porque mãe também é isso, né? A gente é psicóloga, é nutricionista, é tudo um pouco assim, mas isso é ser mãe, né? Então, não me queixo, que bom que eu posso ter essa oportunidade de carregar eles também, participar e entender, né, que fase Tem eles horários estão. flexíveis do teu trabalho Isso, também, porque o meu né? trabalho até nunca mais quis voltar para o hospital em função deles. E não me arrependo, apesar da saudade da UTI neonatal. Mas a minha rotina, realmente, às vezes finais de semana também, né? Precisa mudar ali algumas coisas para fazer atendimento. Hoje eu priorizo as crianças à tarde, os horários deles, mas eu me organizo para sempre ter o meu tempo assim para mim, Uhum. sempre nessa loucura toda, né, de descobertas e em função de terapias, enfim. Eu acho que o que me salva é principalmente não esquecer de mim. Nunca, assim. Então, eu tô sempre. E acho que existe um pouco, assim, uma exigência minha de estar bem, mas é porque isso me faz bem, né? Cuidar da alimentação, fazer atividade física. Eu não sou louca Mas, de. gente, ela é uma paciente super certinha, tá? Dentro desse universo todo, ela, Sim, então, ela assim, eu põe a máscara de faço. oxigênio em você para depois Boto dar conta dos isso. outros, né? Eu Cíntia, eu uso penso muito isso. esse termo. Eu penso muito isso, assim. Se eu não estiver bem, né? Não Como eu ficam vou bem. lidar com isso Uhum. tudo, né? Então é muita coisa. Mas assim, não que eu esteja bem o tempo todo. É óbvio que não, né? Tem dias muito mais difíceis, assim. E agora, quando a gente pensa assim, agora eu tenho os filhos e aí eles não, né, não acordam mais toda noite. Aí agora já é para ser uma fase mais tranquila, né? Aí vem Opa! Opa, vem a o menopausa. tal do climatério. E aí bagunça tudo de novo. Assim, meu Deus, a vida da mulher não é fácil. Que é adolescente, que Não é é... Não, fácil. na verdade tem três, coitado do Diogo, porque tem três adolescentes em Por isso casa, que eu né? digo, Porque tem os meninos na pré-adolescência e tem você vivendo a adolescência da mulher adulta, que é o climatério, então o onde o Diogo humor é um tá na santo. O Diogo loucura. é um santo. Ele sabe. Ele sabe, porque não é fácil mesmo. Olha, três homens em casa, né? Mas então assim, não tem algo do feminino ali para eu trocar, né? Que talvez me entenda para eu fazer alguma coisa. É tudo naquele mundo, né, de menino assim, e meio assim, desse jeito, meio largado, então sempre correndo atrás para, né, tentar organizar, enfim. Mas eu sempre tento ter esse momento meu, assim, então durante a semana eu organizo e isso é um compromisso para mim. Você não deixa de treinar, né, Cíntia? De suplementar, de cuidar da sua alimentação, né? Não deixo, Ótimo. não deixo. Isso eu não abro mão mesmo. Assim, quem me conhece até brinca, assim, debocha um pouco, mas assim, eu realmente eu cuido, porque se eu não fizer nem isso por mim, que para mim é o básico, ninguém vai fazer, em primeiro lugar, ninguém vai fazer, né? E E esse básico bem feito te dá energia, como a gente falou, para todo o processo, né? como vou superar isso tudo, né? E os filhos passam pela nossa vida, né, Cíntia? Então, como fica também você e o Joe no meio dessa loucura toda, né? A gente também já conversou isso em consultório. Qual é o momento que eu encontro meu marido Sim, nessa loucura toda? Também é sim. importante, eu sempre falo para as pacientes, né, para que elas também priorizem o relacionamento delas. Porque os filhos, eles também passam pela nossa vida, né? E quem fica é esse grande parceiro de vida, né? Então, eu vejo vocês muito conectados também, não só em relação aos meninos, mas eu vejo que vocês também fazem coisas, vocês viajam, vocês vão em festas, né, festa da Unimed, que a gente tem às vezes, né, o dia do médico e Isso. coisas do tipo, vocês estão sempre juntos, então vocês também mantêm uma vida
Perdão, não é nem sexual. Também. Sexual também, tá, gente? Aqui Também. eu falo de tudo. Mas também uma vida Também. social, né? Sim. Em prol de vocês Sim, também. porque é muito bom. E as crianças gostam de estar com os nossos amigos também. E eles sabem que quando a gente sai só os adultos, são aqueles amigos que eles também convivem, Uhum. né? E os filhos, enfim. E isso é muito saudável para eles também verem que adultos e que mais velhos, é bom que eles tenham amigos, né? Por perto, assim. Então, isso também é parte da educação, né? Que eles tenham essa vida social também, não só enquanto crianças, né? Ter amiguinhos de escola, enfim. A gente também quer, além de ainda ter o benefício, ainda dar o exemplo, né? Que é importante para nossa saúde mental. Maravilha, maravilha. E conta alguma pérola pra gente, se você puder compartilhar, do Caio e do Felipe, que você fala, olha, realmente. Pérolas, meu Deus, Ai, o são Felipe várias. tem um colar de pérolas. O Felipe tem muitas, ele já fez muitas, ele apronta. Assim, ó, tem muita gente que me acompanha porque gosta de ver quando eu posto do Felipe. Tem gente que é porque gosta de ver coisas de amamentação, enfim. Mas a maioria é o Felipe tá no Mas top muita trend ali. gente bota assim, ai, não acredito. Eu tava só esperando um vídeo deles. Gente, se eu filmar e postar tudo o que ele faz, vocês não acreditam. É o tempo inteiro. Quem convive, o Caio mesmo, que tá toda hora em volta dele. De manhã, para tu ter uma ideia, ele pega o telefone e bota um beat para rimar. O que é beat? Beat é aquele som que toca em batalha de rima. É uma música, é um tipo de um jogo, algo. Não, é um ritmo, assim, para tu rimar. Sabe o que fazem com beatbox, fazem com a boca? Tá. É aquele... Perfeito. É aquela batida, é uma batida. Ele é muito musical, né? Muito musical. Então, ele bota um beat para rimar. Aí, eles vão fazendo rima. O dia, a manhã toda. Pra escola. Não, no caminho. Aí, beat para rimar. De manhã, eu tô ali, né? Acordando. A gente tá ali ainda. Ele vai já no beat. Aí, na escola, ele faz as dele, né? Porque na escola ele também apronta várias. E aí, ele volta também, eles voltam. E o Caio já é mais lento, assim. Mas Mais o Felipe, sério por também. exemplo, já jogou a babá na piscina, sem ela saber nadar. Já jogou de roupa e tudo. Ele faz... apronta, assim, ele pega coisas dos outros e esconde. Só para fazer traquinagem mesmo. Ele faz muito, ele é muito debochado, muito debochado. Quem conhece sabe, assim, ele aprende umas coisas e ele usa na hora, sabe? Ele espera e fala. E o Caio é bem quieto, assim, mas ele tem uma sacada, assim, de uma sensibilidade do ambiente, né? Que isso faz parte também da condição. Então, ele tem uma autocrítica muito grande, assim. A régua dele é altíssima. Altíssima. Então, ele se porta no ambiente, ele lê muito, né? Os locais, assim, as pessoas. E as conversas deles já são conversas, né? Mais maduras, assim. Mas ele agora está nesse mundo da rima. Ele gosta muito enfim, de se informar sobre coisas diversas, assim. Então, ele compra as coisas e monta em casa, né? Tipo, computador, ele vai lá, estuda como faz. Daí ele compra as peças tudo separadinha, vai chegando o computador tudo aos pedaços. Depois ele vai lá e monta. Ele curte coisas assim, sabe? De ficar Lego um de tempo. adulto. Um Lego de adulto. Um Lego de adulto. Ele curte coisas assim que mais sozinho, assim, né? O Felipe é mais da bagunça, né? Da turma. Da galera. Ele gosta de sair, o Caio é mais caseiro. Né? A gente fala, nossa, mas né, são criados no mesmo ambiente, com os mesmos pais. Eles são muito diferentes. Ô, Cintia, uma pergunta que me veio aqui. Eles são amigos? São. O Caio tem essa questão de proteção do Felipe, Muito. até de proteção dessa sociedade que muitas vezes julga, né? Muito. Ou ele é... Ou eles brigam muito? Não.
Eles não brigam. Eles brigam muito pouco. E as brigas, quando tem, é o Felipe que começa. Porque o Felipe tem ciúmes dele. Então, ele vê que o Caio consegue fazer alguma coisa, ou o Caio pega alguma coisa, ele quer também, aí ele quer, porque ele quer fazer igual, ele quer, né, conseguir fazer aquilo. Então, como ele tem ciúmes daquilo, ele é que provoca. O Caio sempre protege demais o Felipe. E isso até sempre foi uma briga, assim, né? Caio, Já deixa aconteceu dele ele... esconder as traquinagens do Felipe, assim, em Ah, proteção? sim, Já. acontece muito a gente brigar com o Caio por algum motivo, chamar atenção, né? Brigar mesmo, sério, colocar ele de castigo. E sempre que o Felipe vê, ou eu pego o telefone do Caio, guardo, sem telefone, ele vê que o Caio entra, ele sempre vai atrás, ele olha o que está acontecendo, aí ele vai atrás do Caio e aí ele pergunta. Aí ele faz toda uma investigação, um interrogatório lá com o Caio, como o que está acontecendo, por que você está triste, porque a mamãe brigou com você. Aí ele entende o que o Caio fala, aí ele vem e nos procura. Aí ele fala: mamãe, você brigou com o Caio? Sim. Por quê? Aí ele vem de advogado, né, de defesa do Caio. Sempre, assim, ele briga com o Caio, mas só ele briga. Se eu brigar com o Caio, se o Diogo chamar a atenção do Caio, ele vem e defende. Eles se defendem muito, assim, eles têm uma conexão muito, muito, muito forte. É muito forte mesmo. E o Caio fala muitas vezes para ele, abraça e diz: Felipe, eu te amo, tu é o amor da minha vida. Muito, assim, é emocionante de ver, assim, a conexão deles E eu mesmo. acho que é essa conexão que talvez mova vocês também, né, Cíntia, nessa caminhada. E me diz uma coisa, você me disse que a sua amamentação e a parte inicial dos dois foi sozinha aqui. Mas a gente também não evolui sozinho, além da parceria com o Diogo. O que que foi da sua rede de apoio? O que que você buscou? Como foi aprender sobre esses dois mundos? Então, assim, fala um pouquinho também para quem passa essa situação, né? Cíntia, tá muito na moda a gente falar de eu sou mãe atípica, eu sou mãe atípica. Eu, particularmente, não gosto muito Uhum. Sim, eu também não. dessa nominação, porque eu acho que filho é filho. Mas se você puder passar a mensagem para essa mulher que, né, talvez vai ter oportunidade aqui de nos escutar, então conversa e fica aberta para falar ali quem foi sua rede de apoio, o que que você buscou, o que que você aprendeu, porque vocês, muito esclarecidos, né? Você é uma enfermeira de UTI neonatal que cuidava muito de bebês e de bebês também sindrômicos, também teve as suas questões. Uhum. Então, aonde você buscou a informação? O que que foi para ti uma rede de apoio? Divide isso com quem te escuta também, que eu acho que é importante. Sim, a minha rede de apoio inicial foi meu peito. Porque, assim, toda hora, né, colocava o bebê no peito, colocava o bebê no peito. Então, de certa forma, Eles são seus, né? o seio fazia o papel, assim, de confortar, Acolhedor. de acolher o choro, né, deles e Todo mundo resolver. chorava junto e estava tudo Mas, certo. não, brincadeira à parte, assim, apesar de que realmente, assim, o seio resolvia muitas coisas deles e minhas também. A amamentação, eu realmente fiquei muito sozinha. Foi muito eu e o Diogo, a gente comprou livros, né, a gente estudou. Na época do Felipe, a gente não assistia muitas coisas, assim, mas agora, com, né, um tempo depois, com o que a gente passou investigando, né, essa condição do Caio e aprendendo, a gente escutou, eu comprei cursos, né, então eu fui atrás de profissionais já que já tinham uma caminhada, né, Uma nesse expertise assunto para te ajudar. Ou para seja, você buscou conseguir conhecimento. entender. Eu Ótimo. fui me informar, assim. Então, assim, eu estava, na verdade, fazendo um curso para ajudar o Felipe a alfabetizar.
no ano que nós descobrimos, né, dessa condição do Da Caio. Aí hiperdotação eu do Caio. virei a A chave. chave e comprei um outro curso, né, de uma profissional que é bem renomada na área, doutora Uzeni Ribeiro. E aí eu comecei a entender esse mundo e dali adiante, daí eu já fiz outras, né? Hoje em Brusque, na verdade, assim, em Blumenau existem mais grupos que fazem, né, Rodas de esse conversa, apoio, se cursos. encontram. E como os profissionais que fizeram a estimulação com o Felipe, né, desde o início, as terapias eram de Blumenau, então tinha grupo de WhatsApp, né, dessas pessoas, mas aqui em Brusque não tinha nada assim que fosse semelhante, né? Aí, há um tempo atrás, eu criei um grupo de mães de crianças com síndrome de Down. Então, hoje nós temos um grupo. Então, pessoas que sabem de alguém acabam, às vezes, né, entrando em contato comigo, aí eu adiciono. Ainda é um grupo que não está muito ativo, tem crianças bem mais Menores. novinhas. O Uhum. Felipe é o mais velho deles ali. Mas eu acho que foi algo que, assim, foi uma carência que eu tive, né? Que hoje eu gostaria Que outras de pessoas não poder ter, passassem. de poder ter essa possibilidade, assim, de crescer vendo como outras crianças já passaram por isso, como foi o desfraude, como foi a alimentação, quais foram os desafios, como é na escola, quais as escolas, né? Como chegar nesses profissionais. Então, esse grupo hoje tem Trocas de bastante essa figurinhas. função. E Aham. futuramente, né, eu penso que eles precisam, eu acho a inclusão extremamente importante na escola regular, mas eu entendo que eles também precisam conviver com semelhantes, porque as relações, né, muitas delas de relações sexuais e amorosas vão se dar entre os semelhantes. Então, acredito que eles precisem desses grupos, né? Então, futuramente, eu acho que além do grupo de mães, né, esse grupo vai ter uma importância, assim, também para eles nesse aspecto. E aqui em Brusque também foi criado um grupo que foi, na verdade, um núcleo de pais de superdotados, Uhum. chama NAS, né? Grupo Núcleo de Apoio ao Superdotado, né? E pessoas com altas habilidades. E essa associação está Em organização via e evoluindo. burocrática para que isso tome, na Uma verdade, proporção maior. algo maior, assim, para a gente conseguir ter atividades, né, nesse local. Enfim, algo ainda inicial, mas já veio, assim, com muita força, Que né? A bom. Karine que montou. Então, hoje, eu tô nesses Dois grupos, extremos, assim, né? extremos em relação, né, a diversas coisas, mas nós temos coisas em comum que são as dificuldades de estar em um mesmo ambiente, tendo necessidades específicas. E eu acho que também, Cíntia, que talvez tudo se complemente, né? Porque o que você aprende com um de altas habilidades, você passa para o outro. E às vezes o do outro você passa, Isso. né? Eu não consigo. Não sei se é O porque eu já acompanho a tua caminhada, eu não consigo te pode ver ser. mãe em outro sentido, porque eu acho que são mãe de dois meninos extraordinários e que um Agrega. complementa o outro, né? E daria pra gente falar aqui, meu Deus, de milhares de coisas, né? Imagina os desafios na escola também, né? O desafio social, porque ainda há um julgamento muito grande, como eu falei no começo do podcast, né? Existem pessoas que acabam achando que ser mãe de um superdotado ou de habilidades especiais é mais fácil, não é difícil. Às vezes a escola também não está pronta para acolher essa criança, né? E mais o Down vindo ali. Então, assim, eu te admiro muito, Cíntia, porque a maternidade não é fácil, ela é desafiadora, ela é um dia a dia, como a gente já falou. Mas, assim, a sua maternidade é extraordinária e ver você nesse um dia de cada vez, fala, poxa, eu tô reclamando aqui, né?
não reclama, vamos, porque tudo poderia ser muito mais difícil e ela vai lá e pá, dá uma rasteira e tira de letra. Então, assim, eu realmente já te falei isso outras vezes, mas te digo abertamente aí para toda a internet ver daqui muitos anos o orgulho que eu vejo da mulher e da família que você tem. E a mulher, ela é esse centro, ela é esse norte. Então, assim, não perca o teu feminino no meio dessa loucura toda, porque essa é a magia. Então, eu quero, assim, te dizer abertamente que realmente você é uma mulher incrível e não deixe nunca ninguém te dizer que não. E eu quero Obrigada. pedir para que você dê um recado final aí para quem está aqui nos escutando, para quem está nos assistindo. Aberto aí para você o que você quiser falar, o que vier na sua mente, alguma dica, algo que você queira compartilhar. Certo. Eu, além de agradecer, né, Carol, pela oportunidade, eu quero dizer para quem passar por qualquer situação semelhante, que busque pessoas que estão na mesma condição ou encontre formas de extravasar, né, que não tente esconder, né, esses sentimentos que vêm, porque é parte da nossa vida, né, o sentir. E eu acho que a gente às vezes tenta mostrar, e ainda mais hoje com as redes sociais, tem que mostrar ou parecer que está tudo bem. E não tá tudo bem o tempo todo, a gente sabe que é verdade. E na maternidade, no puerpério, eu vejo muito isso. Eu acho que é por isso que o sofrimento no puerpério tem sido maior, né? Parece que realmente a gente precisa Quer ter uma maternidade ganhar perfeita, aquele né? troféuzinho ali depois que o bebê nasce. É quase que um troféuzinho ali para mostrar que tá tudo bem. E a gente sabe que na calada da noite, quantas vezes, né, a gente não tá tão bem assim. Mas que isso é parte da vida e que se a gente fica mesmo se vitimizando ou Tudo se torna mais doloroso. muito mais doloroso. Então, eu busco isso, assim, me fortalecer, ter pessoas próximas, né, com boas energias e uma médica como a Carol, sempre à frente. A Carol, né, que tu é muito transparente, assim, essa é a tua forma mesmo de trabalhar como profissional. Tu é muito verdadeira, assim, a gente sente, e a gente passou poucas e boas já, né, Carol? Nossa, meu Deus. Nós já passamos Não, dia que gente. foi passear. E assim, isso, independente do que, né, tenha acontecido, eu acho que essa forma como tu vê a mulher tem muito do que também eu acredito, assim, né, de ver a pessoa de forma integral. Eu busco isso para mim, né, na minha vida, para as pessoas que eu acompanho, né, e para as pessoas profissionais que eu quero que me acompanhem, quero que me vejam assim também, que eu não sou nem só mãe, nem só filha, nem só esposa, nem só enfermeira. Não, eu gente. sou, né? A gente é esse todo. Tudo isso. Não, daria conteúdo assim, ó. A gente tem que fazer um podcast para falar só sobre o puerpério, um para falar só sobre o Caio, um só sobre o Felipe, Poderia. um só sobre a menopausa. Poderia também. São muitos as facetas que a gente tem para falar. Eu agradeço muito, mais uma vez, a confiança de você dedicar a sua saúde a mim. E é uma responsabilidade, né? E também por estar aqui expondo da sua vida, né? Para tantas pessoas escutarem. Então, eu quero agradecer muito. Quero dizer para você aí que nos assiste que esse é um podcast muito, muito, muito especial para mim. Porque eu acho que ele, às vezes, pode ficar um pouco confuso, porque são muitas informações, mas escutem, porque ele vai fazer muito sentido, e eu acho que para a caminhada de muita gente, como eu falei, aquela pessoa que reclama, que acha que está tudo muito difícil. Então, assim, para de construir historinhas, muitas vezes ridículas, vai cuidar da sua saúde física e mental, vai buscar ajuda, vai buscar conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento transforma, né? Não aceite é só isso, é isso que eu tenho, né? Seja inquieto, eu acho que é sobre isso. Eu acho que isso é a energia que nos move, ser inquietos para melhorar e para evoluir sempre.
Esse podcast aqui também tem uma parceria com o laboratório Verne Virus, que passa aí também a confiar no meu trabalho. Então, também fica a dica para você que nos escuta, né? Busque o seu médico, faça os exames de rotina. Hoje nós estamos cada vez mais falando sobre saúde preventiva e cuidar da sua saúde como um todo para não ter que cuidar de doenças no futuro. Então, o laboratório segue aí também confiando no meu trabalho. Então, eu também estou muito feliz. Se você que está aí do outro lado, se esse podcast fez de alguma forma sentido para você, curte, compartilha, porque ele é feito com muito amor. Então, um beijo para vocês no coração e até o nosso próximo episódio. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Beijo. Carol. Tchau.